A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Na lição anterior, nós mostramos dentro da Bíblia que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e ele tem todos os atributos da divindade. Então, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, ele habita em nós. E nós vamos falar de uma obra muito importante que o Espírito Santo realiza na nossa vida, que é a regeneração. Então essa lição é uma lição muito boa, uma lição aqui em que nós vamos abordar aquela passagem de Jesus com Nicodemos, vamos falar da questão ali de nascer de novo e vamos procurar compreender realmente o que significa esse novo nascimento, o que significa ser regenerado e quem é a figura principal nessa regeneração, que é o Espírito Santo. Então a gente precisa realmente destacar o papel do Espírito Santo na nossa salvação e a regeneração ela é um ponto importante quando se trata de salvação, porque existe o arrependimento, a fé e existe a regeneração. São obras relacionadas à nossa salvação. E aqui nesta lição nós vamos falar também de alguns sinais dessa regeneração, que é a justificação, a santificação e o fruto do Espírito. Então assim, é uma lição muito boa, muito completa, uma lição com muito tema interessante e nós vamos estudar em detalhes aqui. Eu convido você a assistir essa aula até o final, vamos passar por cada tópico e subtópico explicando em detalhes a lição. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, o slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, ele vem pronto para ser usado, você baixa o slide e já ministra a aula na sua igreja. Então quem é assinante do EBD em Foco, acessa o slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Então eu recomendo você acessar o nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todos os links aí para falar conosco no nosso WhatsApp e também para acessar o nosso site. Então assim, você fique à vontade para falar conosco e também baixar o nosso aplicativo. Nós temos aplicativo para Android, basta abrir a loja da Play Store e aí você vai encontrar o nosso aplicativo do EBD em Foco, você vai baixar e ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Vamos para o texto áureo que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Verdade prática: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Então aqui na verdade prática a gente já vê um resumo do que vai ser estudado e é um tema que é muito comum para quem é crente há muito tempo, ou até mesmo quem é novo convertido. A gente ouve falar o tempo todo que somos uma nova criatura, que nascemos de novo, enfim, algum termo parecido nesse sentido. Tudo isso significa a mesma coisa, regeneração. E isso é uma transformação que o Espírito Santo opera na nossa vida, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus. E está tudo interligado, né? Jesus está falando aqui que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então a gente precisa realmente passar por essa transformação. Então assim, durante a aula a gente vai explicar com mais detalhes sobre isso. A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eu acredito que essa passagem aqui é uma das passagens mais abordadas em lições da EBD. Eu fiz uma busca aqui rapidinho aqui no EBD em Foco e eu descobri que tem vários slides antigos sobre esse tema. Eu vou até colocar o link de alguns deles aí na descrição do vídeo e você pode acessar aí também. São slides antigos que a gente salva em PDF e disponibiliza para quem quiser acessar. Então, assim, é uma passagem que a gente já estudou várias vezes. No entanto, é uma passagem rica e que merece a nossa atenção novamente. Então, se você já estudou, estude novamente, se aprofunde nessa passagem. Eu vou avançar aqui a leitura bíblica, porque durante a aula a gente volta nas passagens bíblicas e explica em detalhes aí as partes mais importantes. A introdução diz assim: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Ou seja, o novo nascimento ele faz parte do pacote da salvação. A gente precisa realmente nascer de novo. Jesus ele não veio simplesmente nos salvar da condenação e pronto. Não, ele veio nos salvar da condenação e ele nos deu um novo coração, uma nova vida. Então nós somos uma nova criatura, nós fomos regenerados e isso faz parte, é indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Então, para que você faça parte do reino de Deus, que já foi inaugurado, ele já iniciou. Hoje nós já pertencemos ao reino de Deus. É claro que nós esperamos um reino futuro, um reino glorioso. No entanto, esse reino já foi inaugurado e nós já pertencemos a esse reino e Jesus reina em nossa vida. Agora nós somos filhos do rei e nós temos um comportamento diferenciado.
quem pertence ao reino de Jesus agora deve se comportar de forma diferente. E isso tem a ver com o novo nascimento, com a regeneração, porque aí sim nós vamos realmente agir, né, como participantes desse reino. Quem é do mundo não pertence ao reino de Deus, por isso que age de uma forma diferente. Mas nós que somos filhos do reino, agora sim nós temos um comportamento diferente, porque nós somos regenerados. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Isso aqui é muito importante. A questão da mudança na vida do crente não é só algo exterior. Alguém pode falar assim, quando eu era do mundo eu vestia roupa assim, eu usava tais joias, eu tinha, piercing, tinha tatuagem, tinha isso, tinha aquilo, meu cabelo era desse jeito, agora que eu sou crente eu mudei por completo. Isso é importante? É importante. Você mudar o exterior, sua aparência, vestir roupas decentes, isso é fundamental também dentro da questão da salvação do novo nascimento. No entanto, essa mudança exterior, ela só tem efeito se acontecer uma mudança interior, uma transformação interior. Isso que é importante. Então a gente precisa ter uma transformação no coração. Essa transformação que realmente nos leva a mudar as nossas atitudes e as nossas ações. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como o agente da regeneração. Então, o objetivo aqui é não somente falar da regeneração, mas também mostrar que é o Espírito Santo que opera em nós essa regeneração. Então, é obra do Espírito Santo, não obra nossa. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Então, após nos converter, nós somos uma nova criatura, temos uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é fundamental para nós entendermos melhor a vida cristã, santificação, tudo que a gente vai falar de fruto do Espírito, santificação, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, depende da pessoa ter passado pela regeneração. Tópico 1. Regeneração, uma obra trinitária. 1.1. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo é tradução do verbo grego genete, ser gerado, ou nascer, e do advérbio, anotem, que é do alto, de cima, de novo. Aqui nessa passagem de João capítulo 3, versículo 3, algumas Bíblias traduzem como nascer de novo e outras Bíblias traduzem como nascer do alto. Ambas traduções, elas sim estão corretas, não estão erradas. A gente precisa entender o significado disso, a gente precisa compreender o que realmente significa nascer de novo ou nascer do alto. A gente precisa saber que Jesus está falando de uma transformação interior. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual, uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Então aqui o escritor da revista vai abordar, essas duas interpretações, as duas traduções, tanto nascer de novo como nascer do alto. E a ideia aqui é que isso significa algo que é sobrenatural, espiritual, não é um nascer natural, como Nicodemos pensou, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente. Jesus não estava falando disso, ele não compreendeu, mesmo ele sendo mestre em Israel, mesmo ele conhecendo o Antigo Testamento, mesmo ele sabendo que o Antigo Testamento falava de várias promessas, de uma renovação espiritual, a promessa de Joel, tem promessas em Jeremias, tem promessas em Ezequiel, então são várias promessas que falam dessa questão do novo nascimento, de uma nova vida. Nessa passagem aqui, Jesus também fala da questão de nascer da água e do Espírito. Essa questão de nascer da água também tem relação com os rituais de purificação que tinha ali no Antigo Testamento. Então, existe ali um pano de fundo do Antigo Testamento que Nicodemos deveria conhecer. E ele deveria compreender aquilo que Jesus está falando para ele. Mas ele não compreende, ele pensa que é um nascimento natural. Jesus explica, não é, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é um nascimento que vem do alto, que vem de Deus. E é por isso que certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto, algo que eu já adiantei anteriormente, já tinha falado isso aqui, nascer de novo ou nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como está em Tito, capítulo 3, versículo 5, parte B. E aqui nessa passagem de Tito, a gente observa que Paulo tinha essa compreensão de que a regeneração acontece através do Espírito Santo. É algo sobrenatural, algo que vem de Deus, não é algo natural. Então, assim, todo mundo que se converte, que crê em Jesus como Salvador, que entrega a vida a Cristo, nasceu de novo, é regenerado. Passa por esse processo de regeneração que é o nascer do alto. Aqui, regeneração significa novo nascimento. Está
está intimamente ligada à conversão. Então é o novo nascimento relacionado à conversão do crente. A conversão é um outro aspecto da salvação que indica dar meia volta. Você faz uma conversão, você vira, você está indo em uma direção, você gira para outra direção, você dá meia volta e vai para a direção correta. Então, quando diz que alguém se converteu, é porque ela mudou de direção. E é a partir da conversão que tem um novo nascimento. Nós nos convertemos e depois nós nascemos de novo. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa passagem aqui de Coríntios deixa bem claro que quem está em Cristo é nova criatura e tudo que está lá no passado já foi, já passou. Nós não temos mais relação nenhuma com o passado. A nossa vida no mundo já acabou. Nós vivemos uma nova vida. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tópico 1.2, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aqui em João capítulo 3, versículo 3, está bem claro que quem vai ver o reino de Deus, quem vai participar desse reino, é só quem nascer de novo. É só quem for uma nova criatura. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus fala o tempo todo da questão do reino, de entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, participar do reino. E eu vou abrir um parênteses aqui e explicar rapidinho que do meu ponto de vista, e não somente do meu ponto de vista de vários teólogos, reino de Deus e reino dos céus é uma coisa só. Apesar de alguns gostarem de fazer uma distinção entre os dois, mas tem várias passagens bíblicas paralelas nos evangelhos que às vezes eles usam reino de Deus, outra vez usa reino dos céus, e isso é mais uma questão de linguística ou questão cultural também. Mateus, como escreveu para os judeus, ele evitava colocar reino de Deus e preferia reino dos céus. No entanto, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, é uma coisa só. Então eu vou partir desse princípio aqui. Então participar do reino de Deus, participar do reino dos céus é algo que todo crente vai fazer ao se converter. E quando ele se converte, ele nasce de novo. Isso é uma condição absolutamente necessária, porque nós temos que ser uma nova criatura para entrar no reino de Deus. Ela é a porta de entrada do reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Então, assim, quando nós nos convertemos, acontece várias coisas ali ao mesmo tempo, que até é difícil a gente definir quem vem primeiro. Tem arrependimento, tem fé, tem a regeneração, tem a justificação, enfim. São vários aspectos da salvação que a gente vai falar sobre eles mais na frente. Vamos ler aqui a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo faz uma distinção aqui de dois grupos. Tem um grupo que não vai herdar o reino de Deus. São aqueles que vivem no pecado. Aí ele vai citar aqui alguns. Os adúlteros, idólatras, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Esses aí estão de fora. Eles não vão herdar o reino. E alguns têm sido assim. Talvez até dentro da igreja muitos estavam com esse comportamento. Aí Paulo fala assim, ó. Vocês foram lavados. Então aqui entra a questão da lavagem pelo Espírito. Nós somos lavados. Haveis sido santificados. Ser santificado significa ser separado. Separado do mundo. Separado das coisas pecaminosas. Separado desse outro grupo. Haveis sido justificados. A gente vai falar sobre a justificação mais adiante, mas assim... A justificação é um ponto muito importante, porque no momento da conversão, nós somos considerados justos, sem pecado, porque Cristo pagou o preço do pecado. E Paulo finaliza aqui, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a gente vê aqui a ação da Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito do nosso Deus. Então o Espírito Santo está participando ativamente da nossa conversão. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo
o reino dos céus. Então Jesus pregava sobre arrependimento, ele falava de transformação. A mensagem de Jesus era essa mensagem, de chamar as pessoas ao arrependimento, abandono do pecado, para viver uma vida nova, para viver uma vida transformada. E ele oferecia essa vida transformada. As pessoas que seguiam Jesus tinham uma vida diferente, as pessoas que seguiam Jesus tinham um comportamento diferente, estavam aprendendo com Jesus, porque elas se arrependiam dos seus pecados, abandonavam o pecado e acompanhavam Jesus e seguiam Jesus. Então, todos aqueles que de fato seguiam Jesus de verdade eram aqueles que tinham arrependido dos seus pecados e tinham sido regenerados. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 15, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, assim, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos aqui uma nova regra, uma nova lei. Agora nós temos o Evangelho a seguir. Esse Evangelho que nós devemos seguir, ele foi apresentado por Jesus Cristo, apresentado no Novo Testamento, rompeu por completo com a antiga aliança e nós temos tudo o que nós precisamos no Evangelho do Reino. Então, viver o Evangelho do Reino já é participar do Reino, porque uma vez que nós estamos no Reino, esse Reino tem princípios a serem seguidos, que foram apresentados por Jesus através do Evangelho. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, assim, nós temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é justamente os princípios para nós vivermos nesse reino. Então, é apresentar o Evangelho às pessoas, para que elas possam também ser regeneradas, para que elas possam passar pelo novo nascimento e participar do reino de Deus. Tópico 1.3, o Pai como o autor da salvação. A regeneração ou o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A gente observa aqui nessa passagem de Efésios que o plano de salvação foi arquitetado pelo Pai. Eu já falei sobre isso em várias edições anteriores. O escritor da revista tem abordado isso desde o início. O Pai arquitetou o plano de salvação, o Filho executou esse plano e o Espírito Santo opera esse plano nos nossos corações. E tudo isso tem a ver com o novo nascimento e regeneração. Tudo isso tem a ver, né, com o planejamento inicial. Então, quando Deus planejou tudo isso, aqui o texto diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, ser santo e irrepreensível é justamente passar pelo novo nascimento. Então, desde o início, Deus planejou transformar a nossa vida. O plano de salvação, ele vem pronto, completo, desde o início, desde quando estava na mente do Pai esse plano de salvação, desde a fundação do mundo. Está bem claro aqui. Era para que, de fato, nós tivéssemos uma nova vida, nós tivéssemos um novo comportamento, uma nova maneira de viver. É ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa passagem aqui, que é muito conhecida, deixa bem claro que foi o amor de Deus, né, que fez com que ele de fato nos salvasse. Nós não merecíamos a salvação, mas ele nos amou, enviou seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que de fato crê, né, tenha a vida eterna. Então a ideia aqui é salvar os pecadores, é transformar a vida dos pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Então o amor divino é um amor que é incondicional, veio diretamente do coração de Deus, é a graça de Deus agindo na nossa vida. Não é pelo nosso esforço, não é por nada da nossa parte. Simplesmente dele, puramente dele, vem tudo dele. E é alcançado mediante a fé. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a ideia aqui é que realmente nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é algo que vem de nós, mas é completamente de Deus, é um presente de Deus.
Tá? Não vem das obras, não é porque eu sou bonzinho que eu faço boas obras, nada disso, mas vem completamente de Deus. A salvação é uma obra exclusivamente de Deus e o Espírito Santo opera essa obra nos nossos corações. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Então, assim, nós somos uma nova criatura porque Deus quis. Nós somos uma nova criatura porque Deus planejou, porque Ele arquitetou tudo isso. Ele nos deu essa nova vida. Tópico 1.4, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então observe que aqui Paulo deixa bem claro que não é por obras de justiça, reforçando o que a gente já leu em Efésios 2, versículo 8 e 9, então não é por boas obras, mas isso foi pela sua misericórdia, e ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a gente conclui aqui que a nossa salvação vem pelo agir sobrenatural do Espírito Santo, que nos regenerou, que nos lavou do pecado, que transformou a nossa vida e nos fez uma nova criatura. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que a realiza no coração do pecador. Então, assim, tudo está interligado. É a Trindade agindo para transformar nossa vida. O Pai decretou a regeneração, o Filho tornou a regeneração possível e o Espírito Santo realizou a regeneração em nossos corações. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, quem nasceu do Espírito, nasceu de uma forma sobrenatural. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Então, assim, quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, automaticamente nós vamos mostrar isso através das nossas ações, através das nossas atitudes. Isso é o fruto do Espírito sendo produzido. O fruto do Espírito, que a gente lê ali em Gálatas 5:22, não é algo subjetivo que fica só no nosso interior. Não, o fruto do Espírito é algo prático, é o nosso comportamento, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, como que nós agimos na igreja, com o próximo. Enfim, o fruto do Espírito mostra de fato que nós somos regenerados, somos uma nova criatura. Ainda nessa lição, a gente vai falar um pouco mais sobre o fruto do Espírito, lá no finalzinho do terceiro tópico, mas na próxima lição a gente vai detalhar um pouco mais também. A gente vai falar sobre o fruto do Espírito aí nessa e na próxima lição. E também aqui no EBD em Foco nós temos muito conteúdo sobre fruto do Espírito. Eu vou procurar algo aí para deixar disponível para download. Tópico 2, a natureza espiritual da regeneração. 2.1, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? João capítulo 3, versículo 4. Então, assim, Nicodemos, mestre da lei, um homem que conhecia realmente ali do Antigo Testamento, ele ficou perdido ali com Jesus. Ele não compreendeu. Ele não conseguiu entender o que Jesus estava ensinando. Como pode um homem nascer sendo velho? Eu já sou velho, não tenho mais esperança. É mais ou menos isso que ele está falando. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, algo da carne. Então ele interpretou dessa forma. Jesus está falando para ele de algo sobrenatural, de algo espiritual, e ele acha que é algo carnal. Então a visão dele estava limitada, a visão dele estava ali pensando só no plano material. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Então, assim, uma mente fechada. Ele era religioso, né? Então estava preso na religiosidade. Uma mente morta, uma mente de alguém que realmente não compreendeu as coisas espirituais ainda. Então, assim, ele não conseguiu entender, né, o que Jesus ensinou. Isso tem tudo a ver com o que está em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então aqui Paulo explica que a humanidade pecadora não compreendeu a justiça de Deus e procurou estabelecer sua própria justiça, o seu próprio modo de interpretar as coisas, e esqueceu das coisas de Deus. Não consegue ver, né, toda a criação, tudo que existe, falar assim, existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Salvador, não consegue compreender as coisas
espirituais, está preso nas coisas carnais. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. Então sim, Nicodemos estava muito preso à questão do mérito, à questão do esforço para conquistar o reino de Deus, né? E Jesus apresenta algo novo. Você não precisa se esforçar, você não precisa guardar a lei para entrar no reino de Deus, como alguns pensavam ali, né? Havia essa interpretação totalmente errada, né? Vale destacar que no Antigo Testamento não existe nenhum ensinamento que diz que devemos guardar a lei para ser salvo. Não existe na Bíblia a ideia de que a lei salvava. Tá? Não existe isso na Bíblia, nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Eu sei que muitas pessoas confundem isso ainda, eu preciso sempre explicar e explicar novamente e explicar de novo, que assim, o propósito da lei no Antigo Testamento não era salvar. O propósito da lei era preservar o povo, preservar a nação, fazer com que o povo realmente se relacionasse com Deus, se relacionasse com o próximo, mas a lei em si não tinha um propósito de salvar. Paulo vai explicar isso nas suas cartas e Paulo fala assim, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então assim, a salvação de Abraão foi pela fé, não tem nada a ver com lei. E quando a gente vai para o escritor aos Hebreus, ele explica também que a lei nunca teve propósito de salvar e ele vai listar ali os heróis da fé, né? Esses heróis da fé, eles foram salvos pela fé. Ele vai listar pela fé, Noé fez isso, pela fé, Davi fez isso, pela fé, Raabe fez isso. Ele vai citar várias pessoas do Antigo Testamento que tiveram um relacionamento profundo com Deus através da fé, não através da lei. Então, assim, a gente precisa entender que a lei não teve propósito de salvar. O problema é que, na época de Jesus, havia ali vários grupos religiosos e um deles era os fariseus. E os fariseus eram um grupo que realmente estava interpretando errado. Eles interpretaram a lei de forma bem errada mesmo, e muitos fariseus achavam que a salvação vinha através da guarda da lei. Então, guardar a lei, fazer todo aquele esforço e tal para alcançar o reino de Deus, era isso que ia garantir o reino. Sempre que alguém abordava Jesus e perguntava para ele o que fazer para entrar no reino de Deus, essa pessoa geralmente estava preocupada com uma lista de tarefas para que ela fizesse. Então eu faço isso, faço aquilo e eu estou garantido no reino. Só que a resposta de Jesus não era assim. A resposta de Jesus falava da graça. A resposta de Jesus falava que o reino de Deus não é alcançado por mérito, não é pelo esforço próprio. Jesus falava assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você já tem parte no reino de Deus. As pessoas achavam muito fácil, mas só isso que eu tenho que fazer? Sim, porque isso aí é algo que você só vai conseguir fazer se você for regenerado. Isso aí você só vai conseguir fazer se você for alcançado pela graça. E aí é por isso que Jesus, teve uma vez que ele falou, quem crê em mim já tem a vida eterna. Ou seja, você entra no reino, você participa do reino se você crê em mim. Porque se você crê em mim, você vai ser regenerado, você vai nascer do alto. Ou seja, você será uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você vai amar Deus e vai amar o próximo. É só isso. E as pessoas esperavam entrar no reino pelo próprio mérito. Talvez Nicodemos estava com essa ideia em mente. 2.2. Uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Então está bem claro, nós temos que nascer da água e do Espírito. Essa questão de nascer da água aqui traz muita polêmica. Alguns gostam de dizer que tem a ver com o batismo nas águas. E, assim, a interpretação que eu acredito ser mais coerente é que água aqui não é o batismo literal, mas é um lavar do Espírito Santo, tem como pano de fundo os vários rituais de purificação do Antigo Testamento. Nesses rituais tinha a questão do lavar, era como se fossem vários batismos diferentes. Depois tem o batismo de João Batista, que veio também trazer essa questão do arrependimento. Só lembrando que João Batista batizava de forma simbólica. O arrependimento era algo que acontecia no coração. E, da mesma forma, o batismo cristão também é um símbolo. Nós temos que entender que a lavagem acontece pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos perdoa, que nos regenera, que nos lava do pecado. Não é o batismo, não é o ato de batizar. O ato de batizar ele é importante, ele vai acontecer, mas nós temos que entender que é algo que acontece no interior primeiro. Então Jesus fala que nascer da água e do Espírito é nesse sentido, é de sermos lavados pelo Espírito Santo.
Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Então aqui é uma transformação plena, completa, que realmente nós vamos abandonar o pecado, sermos limpos do pecado e viver uma nova vida, né? Ser cheio do poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Então ele vai dizer assim que o vento assopra onde quer e leva as coisas para onde ele quer. Ele tem autoridade, né? Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Então, assim, da mesma forma que o vento assopra onde quer e leva para onde quer, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele é soberano na salvação. É Ele que conduz, é Ele que nos lava, é Ele que nos regenera, é Ele que faz de nós uma nova criatura. Então, assim, é uma obra 100% do Espírito Santo. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Então, assim, essa ação sobrenatural do Espírito Santo muda a vida do pecador. A pessoa abandona o pecado e agora ela tem uma nova vida, é uma nova criatura. Eu acredito que muitos que estão aqui me assistindo, né, têm um testemunho de vida que antigamente, quando estava no mundo, vivia de uma forma, tinha um certo comportamento. Depois que se converteu, mudou por completo. Tem um novo comportamento, tem uma nova atitude diante das situações. E a gente vê testemunho o tempo todo aí de pessoas que realmente tiveram a vida transformada, pessoas que viviam no pecado de forma bem profunda mesmo, e essas pessoas abandonaram o pecado, né, e vivem uma nova vida. É claro que, como crentes, ainda erramos e falhamos porque temos a natureza pecaminosa, ela ainda está em nós. Somente na glorificação que essa natureza vai deixar de existir. Com a natureza pecaminosa, vamos errar, vamos falhar, mas o nosso comportamento é um comportamento diferente diante do pecado. Enquanto o mundo peca e quer continuar pecando e viver no pecado, o crente não. Se ele pecar, ele se arrepende, ele procura abandonar o pecado, ele sempre está preocupado em melhorar cada vez mais, que entra aí a questão da santificação. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Então, nós passamos a ter uma nova vida, um novo comportamento, uma nova natureza. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim, ó: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então aqui a gente tem uma profecia que foi proferida cerca de 500 anos antes de Cristo, uma profecia lá do Antigo Testamento que fala de um futuro em que o Espírito de Deus vai estar dentro de nós, que o Espírito de Deus vai fazer com que nós andemos nos estatutos de Deus, que nós vamos guardar os mandamentos, os juízos de Deus, vamos observar os mandamentos. Então, assim, isso só vai acontecer com o sacrifício de Cristo, só vai acontecer com a inauguração da igreja. Então, assim, é uma profecia que se cumpre no Novo Testamento, né? E isso aqui estava lá registrado no Antigo Testamento. Não é somente Ezequiel, Jeremias também fala, Isaías também fala. Ou seja, várias profecias apontam para esse futuro em que agora realmente, né, nós teremos a lei de Deus dentro do nosso coração. A lei não vai ser mais escrita em pedra, mas ela estará em nosso coração. Nós já sabemos o que fazer, porque o Espírito de Deus vai habitar dentro de nós. E Nicodemos deveria conhecer isso aqui. Nicodemos deveria ter em mente essa profecia, mas ele não conseguiu ligar os pontos, né? Ele não conseguiu compreender, né? Mas realmente essa profecia se cumpre nos dias de hoje. Ela se cumpre na vida de cada crente. O Espírito Santo de Deus habita em nós. 2.3, uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. Então, assim, quem é da carne é carne, vai produzir as obras da carne, vai viver no pecado, vai fazer tudo que não presta. Quem é Espírito, tem uma nova vida, tem um novo comportamento, é uma nova criatura. Então, são dois estilos de vida diferentes. São decisões que nós tomamos na nossa vida. Se nós tomarmos a decisão de seguir a Cristo, de crer em Jesus como Salvador, nós somos regenerados e nascemos do Espírito. Caso contrário, vivemos na carne. Então, a carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual, como está Gálatas 5:22, né, o fruto do Espírito.
amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança. Ou seja, tudo isso é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós e nós vamos colocar isso aqui em prática. Isso aqui é o que as pessoas vão ver, é o fruto do Espírito produzido na nossa vida. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, assim, você tem dois caminhos. Ou você se inclina para as coisas da carne, ou você se inclina para as coisas do Espírito. Se você se inclinar para as coisas da carne, você vai praticar as obras da carne e vai viver na carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, vai praticar as obras do Espírito. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade, como Paulo escreve em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então nós temos uma nova maneira de pensar. Essa nova mentalidade é conduzida pelo Espírito Santo. Nós temos uma nova condição espiritual, temos que ter consciência disso. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. São marcas da regeneração genuína. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui nessa passagem de Romanos, Paulo faz esse paralelo aí da morte e ressurreição de Jesus com a nossa morte para o pecado e o nascimento para a nova vida. Ele usa a palavra batismo aqui, que também pode ter esse paralelo, Ao afundar na água, a gente morreu para o pecado, ao levantar da água, simboliza ali esse nascimento para a nova vida. E se nós nascemos para essa nova vida, a gente tem que andar nela, ou seja, praticar coisas novas, mostrando que fomos de fato regenerados. 1 João capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não permanece em pecado, não permanece na prática do pecado. Vai o que? Abandonar o pecado e vai ter uma nova vida, porque é nascido de Deus, nasceu de novo, é uma nova criatura. Vamos agora para o tópico 3, que diz assim: sinais do novo nascimento em Cristo. Eu não gostei muito do título do tópico 3, porque eu acho que o que vai ser tratado aqui não são sinais, porque assim, a gente vai falar de justificação, santificação e fruto do Espírito. Talvez fruto do Espírito, santificação, sim, mas justificação, não sei se encaixa como um sinal, Eu acho que a justificação é algo que acontece juntamente com a regeneração. Nós somos regenerados, somos justificados, somos santificados. Então, assim, são processos que estão interligados, mas um não é sinal do outro. O meu problema aqui é com essa palavra sinais. Mas isso não nos impede de estudar o que está dentro desses tópicos, tá bom? Só uma pequena observação que eu, não gostei muito de colocar a justificação como um sinal da regeneração. Eu acho que não é um sinal. Eu acho que é um aspecto da salvação. Assim como o novo nascimento, a justificação também é um aspecto da salvação. Mas, enfim, vamos lá. 3.1, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Vamos ler aqui Romanos capítulo 3, 24, depois 3, 28. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, Paulo usa a palavra justificação aqui para falar do ato de nós sermos considerados justos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço e lá, por causa disso, nossos pecados foram apagados. Ou seja, agora eu sou justo, eu sou limpo, eu sou sem pecado, eu sou sem crime. Não porque eu me esforcei, mas porque foi a graça de Deus que agiu na minha vida. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui está bem claro que a salvação ela é justamente o livramento dessa culpa, da punição do pecado. Ou seja, nós somos libertos disso. Antes, nós éramos condenados pelo fato de sermos pecadores. A condenação vem pelo fato de nós sermos pecadores. Uma vez que Cristo morreu e pagou o preço do pecado, não tem mais culpa, não tem mais punição. Pronto. Fomos salvos em Cristo.
Só que isso é um aspecto da salvação. A justificação é só um aspecto. Depois da justificação tem a regeneração, ou ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que acontece a justificação, tem a regeneração. É por isso que eu digo que um não é sinal do outro, um não é consequência do outro. Está acontecendo ao mesmo tempo. Ser salvo em Cristo Jesus é justamente ter o pecado perdoado, ser considerado justo diante de Deus e, a partir daí, ser uma nova criatura. Somos uma nova criatura, agora nós temos um novo modo de vida, um novo modo de viver, que é o que a gente tem falado desde o início da lição. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé, somente a fé é que traz salvação para a nossa vida. Alcançamos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Abraão foi salvo pela fé. Todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Não foi pela lei, foi pela fé. Não foi por sistema de sacrifício, foi pela fé. E hoje a salvação também é pela fé em Cristo Jesus. E a antiga aliança era pela fé no Messias que um dia viria. Eles criam nas promessas do Messias. E agora nós cremos no Messias que já veio. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, assim, não existe salvação por meio da lei, pelas obras da lei. Falei isso anteriormente e aqui essa passagem está confirmando isso. Se alguém tinha dúvida, pronto, está aqui. Gálatas 2,16. Salvação nunca foi pela lei, mas simplesmente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a gente fala o tempo todo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que toca em nossos corações e mostra que somos pecadores. É o Espírito Santo que vai lá no nosso interior e fala assim, você precisa de Cristo. Então nós precisamos ter essa compreensão e a partir daí nós vamos crer no Evangelho e ser justificado. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai. Então Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, assim, crer em Jesus como Salvador implica o quê? Ter paz com Deus, uma paz aqui que é o contrário de guerra, né? Antes estávamos em guerra com Deus, inimigos de Deus. Agora nós temos essa paz com Deus. E agora fomos adotados, somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Isso também é um aspecto muito importante da salvação. Pertencemos à família de Deus. 3.2. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Então aqui o escritor da revista concorda com o que eu disse anteriormente. Quando a gente se converte, a gente não consegue saber o que acontece primeiro. Somos regenerados, justificados, adotados como filhos, enfim, acontece tudo ao mesmo tempo. É imediata e simultaneamente. Atos capítulo 13, versículo 39. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, pela lei ninguém foi justificado, mas por meio de Cristo sim. Né? Aquele que crê é justificado. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então é assim, uma vez salvos em Cristo Jesus, não somos mais escravos de nada. Nós somos livres, libertos, nós somos adotados como filho, recebemos o espírito de adoção, ou seja, agora nós cremos em Deus e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso paizinho, ou seja, Ele cuida de nós, estamos com Ele, não somos mais inimigos de Deus como éramos no passado, quando estávamos no mundo. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Ou seja, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Um dia nós vamos ser parecidos com Cristo 100%. Por enquanto, ainda estamos caminhando para sermos parecidos com Cristo. Mas Paulo fala o tempo todo, sedes imitadores de Cristo. Outra hora ele fala, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Outra hora Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse processo de ser parecido com Cristo é o processo de santificação. Nós vamos melhorando cada vez mais, abandonando o pecado e consagrando a nossa vida e vivendo, né, mais parecidos com Cristo cada dia mais. É uma vida de santidade isso aí. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, assim, viver uma vida de santidade é abandonar o pecado e viver para Deus. Ser santo é ser separado. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Ou seja, tem dois tipos de santificação. A posicional, que é aquela que acontece no momento da conversão. Ali naquele momento nós somos separados para Deus. Isso é uma santificação posicional. E tem a santificação progressiva, que é algo contínuo, que vai até o dia da nossa morte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a vida de santidade é algo que o crente tem que colocar em prática. O crente ele precisa realmente crescer na graça, no conhecimento, na santidade. Ele precisa ter, né, esse desejo de estar mais parecido com Cristo e crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento do Evangelho e abandonar o pecado, né, e realmente viver uma vida separada do mundo, né? Essa nova vida, recebida na regeneração, se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Então, sim, nós temos que abrir mão do pecado, abrir mão de tudo que é errado e viver uma vida de justiça, de santidade. É assim que o crente deve viver. Não importa o que aconteça na vida dele, ele vai tomar a decisão de abandonar o pecado, né? Tomar a decisão de fazer a coisa certa. Tá? Se tiver alguma coisa ali na empresa para fazer algo errado, para levar vantagem, você não vai participar. Né? Não importa que você esteja envolvido, você não vai participar. Eu estou endividado e tudo mais, seria uma chance de eu sair das minhas dívidas. Não, esse não é o caminho que Deus escolheu para você. Então você tem que tomar a decisão correta, viver uma vida de santidade. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Tópico 3.3. O fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Isso aqui é muito conhecido, mas nós vamos ler aqui Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aqui a gente tem uma lista de qualidades, né, que é produzido dentro de nós pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito aqui é o fruto que o Espírito Santo produz em nós. E nós vamos colocar isso aqui em prática, nós vamos viver por isso aqui. Paulo faz um contraste do fruto com o Espírito e as obras da carne, mostrando que quem é salvo em Cristo Jesus vai produzir o fruto do Espírito. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Então, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu acho que aqui o escritor da revista mistura as coisas. Uma coisa é fruto do Espírito, outra coisa são boas obras. Está interligado? Mas eu acho que a gente precisa fazer essa separação aqui. O que realmente a gente precisa destacar é que fruto do Espírito é uma coisa e dons espirituais é outra coisa. Realmente, isso aqui é totalmente diferente. Dons espirituais é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para realizar a obra de Deus. Então aqui a gente pode listar alguns dons, né, que é dom de língua, dom de profecia, tem dom de ministrar, dom de ensinar, dom de ajudar. A Bíblia cita muitos dons. A gente tem um estudo sobre dons espirituais aqui muito bom, do EBD em Foco. Você pode acessar esse estudo na parte de sermões. Eu acredito que está disponível para quem é assinante, mas eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu deixo disponível para download. Mas enfim, aqui nós estamos falando de fruto do Espírito, que é outra coisa. Tá? O fruto do Espírito ele é produzido em nós e todo crente deve ter o fruto do Espírito.
Então todo crente ele deve trabalhar em cima do fruto do Espírito e melhorar cada vez mais, faz parte da nossa vida de santidade. Antes, nós éramos dominados pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. No caso, a gente precisa mostrar que o Espírito Santo está em nós através das nossas atitudes. O nosso comportamento antes era agora nós temos outro comportamento. Então, nós temos uma outra atitude, um outro modo de vida. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Então, aqui está interligado. Nós somos regenerados e o fruto do Espírito vai aparecer como a evidência dessa regeneração. Aqui eu concordo com o escritor da revista. Diferente do que ele colocou lá no início, a justificação como um sinal da regeneração. Ali eu já discordo um pouco, né? Mas o fruto do Espírito, sim, ele é um sinal da regeneração, porque realmente, através do fruto do Espírito, a gente mostra que nós somos salvos, que nós temos um novo modo de vida. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Então, em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Então, o discípulo ele vai ter que imitar o seu mestre. Jesus está dizendo isso, nós temos que imitar o que ele faz, as suas ações, as suas palavras, as suas reações, nós temos que imitar a Cristo em toda a nossa maneira de viver. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós vamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes através do nosso comportamento, através da nossa postura, das nossas atitudes. Tudo que a gente faz vai nos denunciar para o mundo. O mundo vai olhar e falar assim, aquele ali é diferente. A vestimenta pode fazer a diferença? Até pode, mas eu acho que não é o ponto principal. A gente fala muito de questão de vestimenta e tal, que o crente veste diferente. Realmente, veste diferente, mas eu acho que não é só isso. O comportamento do crente é que vai mostrar realmente quem ele é de verdade. É através das suas atitudes, do seu comportamento. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita, dia a dia, a natureza divina recebida no novo nascimento. Então, aqui na conclusão, nós temos aqui algo que resume bem o que nós estudamos, né? Não é um esforço humano, mas é uma transformação espiritual que vem diretamente do Espírito Santo, foi planejado pelo Pai, executado pelo Filho. O Espírito Santo produz isso em nossos corações. Então, nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova direção. Enfim, nascer de novo, nascer do alto, é justamente isso que acontece em nós, essa transformação para que nós possamos, de fato, participar do reino de Deus, possamos entrar nesse reino e viver nesse reino. Então, que nós possamos, de fato, deixar o Espírito Santo nos conduzir, o Espírito Santo nos ensinar, o Espírito Santo ele deve habitar em nós de forma ativa, para que, de fato, nós possamos refletir isso através do fruto, que é produzido o fruto do Espírito. Amém? Então, encerro aqui essa aula. Na próxima lição, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então, convido você a continuar acessando o EBD em Foco, o nosso site, o nosso canal no YouTube. Nós temos aqui no final as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Você pode conhecer o nosso slide, acesse ebdenfoco.com, o slide completo de adultos e jovens. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, o nosso aplicativo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.